Como podemos ter esperança em um momento de angústia? Hoje nós vamos começar o estudo do último capítulo do livro de Daniel e vamos entender este tema. É agora, no ar, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos chegando ao final de mais uma semana. E no final de mais uma semana, vamos iniciar o último capítulo do livro de Daniel e nosso penúltimo tema desta temporada Profecias de Daniel. É o tema número 15, que está no nosso guia de estudos, Um Tempo de Angústia Sem Precedentes. Está aqui, ó. Quero motivar você a pedir o seu guia de estudos, motivar você a estudar com a gente, acompanhar. Pastor, mas você está chegando no final da temporada? Não tem problema. Todos os nossos programas estão aí no ntplay.com, você pode acompanhar no nosso canal no YouTube. Por isso, peça seu guia de estudos. Porque entender o último tema vai ser muito mais relevante, o penúltimo, do guia, porque a gente vai ter vários temas relacionados aos últimos momentos da história da humanidade, e entender este tema em Profecias de Daniel, ele será muito mais influente, muito mais amplo, muito mais significativo, se você compreender os temas anteriores e o que a gente está trabalhando dentro do contexto. Eu vou trazer isso um pouco hoje, resgatar um pouquinho hoje. Na semana que vem a gente continua e eu tenho a certeza que vai ser um tema que vai tocar muito seu coração e vai te influenciar muito positivamente. Quero lembrar a você que aqui na Novo Tempo nós temos um objetivo: levar a mensagem de salvação a todas as pessoas em todos os lugares, usando todas as formas, todos os métodos. Eu já mencionei aqui que mais de 100 milhões de pessoas no Brasil usam o WhatsApp para se comunicar através da troca de mensagem. Eu e você fazemos isso, E a Novo Tempo resolveu aproveitar essa ferramenta para levar a palavra de Deus. E por isso, a gente tem comentado que a gente tem desenvolvido ainda mais a capacidade da nossa robô Esperança, que é uma inteligência artificial que troca mensagens com as pessoas, ensinando as pessoas a estudarem a Bíblia. Por isso, nesse mês de agosto, a gente quer investir mais recursos nessa tecnologia para a gente alcançar mais pessoas através do WhatsApp com a nossa robô Esperança. Tá? Mas para isso, quero lembrar a você que a nossa inteligência artificial ela tem que ter mais capacidade. Hoje, por exemplo, a robô Esperança já estuda diariamente com 10 mil pessoas, mas a gente quer dobrar esse número. A gente quer chegar a 20 mil pessoas. Então, para a gente aumentar a capacidade da robô, a gente vai ter mais gastos, porque a gente precisa pagar, primeiro, a evolução da ferramenta, da inteligência artificial. Outra coisa, os servidores onde ficam armazenados os conteúdos que a robô vai recebendo. E a gente, além disso, paga também pelas mensagens que são trocadas, o ensino bíblico que a nossa robô faz com os nossos telespectadores. Por isso, nesse mês de agosto, nós estamos numa campanha especial e precisamos do seu apoio, que é uma doação especial para a gente alcançar mais pessoas, compartilhar o amor de Deus com mais pessoas. Se você já é um anjo da esperança, faça uma doação extra, específica para esse projeto, é o nosso pedido. Se você ainda não é um doador regular, você pode fazer uma doação única agora no mês de agosto. E eu quero convidar você. Você pode fazer de duas formas. Primeiro, duas não, Uma forma é a nossa mandando uma doação direto pelo Pix, fazendo um Pix através da nossa chave Pix, que é anjos@novotempo.com. Ou se você quiser uma outra forma, o seu cartão de crédito, um boleto, aí você faz contato com a gente através do nosso WhatsApp
é o 12981766630, 12981766630, ou você pode ligar para a gente. Ligue agora, 0 operadora 12 21 27 30 30, 0 operadora 12 21 27 30 30. Esse é o mês da doação Anjos da Esperança, porque a esperança vai além de qualquer distância. Podemos contar com você? Vamos juntos levar esta mensagem a todas as pessoas, em todos os lugares. Vamos orar, vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez para estudar esse livro maravilhoso, impressionante, com informações que tocam o nosso coração e que transformam a nossa vida, o livro de Daniel. Vamos orar? Pai, obrigado porque estamos juntos para estudar a Tua palavra nesse momento. Nos dê compreensão, nos dê entendimento, lucidez, que a gente relembre o que a gente já estudou para que este tema final se torne ainda mais significativo. Que a Tua bênção esteja sobre cada um que está acompanhando este programa neste momento. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia mais uma vez, vamos estudar as profecias de Daniel. Quero convidar você a abrir no capítulo 12. Quero relembrar o que a gente estudou ontem, né? Esta semana, para a gente retomar aqui o estudo do capítulo 12. Então, só para ratificar aqui, esse é o tema número 15, que a gente começa hoje, um tempo de angústia sem precedentes. A gente já vai ler o texto e explicar esta referência. Então, o que a gente viu nos estudos anteriores aqui? A confirmação e ampliação das ações do Império Romano e do poder político-religioso ao longo da história, a gente trabalhou isso um pouquinho antes, as ações deste poder político-religioso deturpando a verdade da palavra e perseguindo os fiéis à palavra. A gente viu isso ao longo dessa temporada e reforçamos no estudo de ontem ao analisarmos o capítulo 11, para frente, né? O capítulo 11 do livro de Daniel. Deus está no controle da história mundial e o fim está determinado. A gente viu, isso é para trazer para a gente segurança. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas nós sabemos que um dia o Senhor definitivamente dará um basta a toda dor e sofrimento e a toda perseguição. A gente percebeu ontem que o cenário do capítulo 11, ele ecoa para o cenário dos últimos acontecimentos da história, que é um cenário de guerra, um cenário de perseguição, um cenário onde há envolvimento político e há envolvimento religioso, um cenário onde há perseguição para aquele que deseja ser fiel à palavra de Deus. O Senhor libertará aqueles que forem fiéis à palavra. Isso fica muito claro para a gente aqui. O capítulo 10, a gente já viu isso aqui, eu quero resgatar porque é importante. O capítulo 10 é uma introdução ao cenário final da história do mundo. O capítulo 11 é o desenrolar da história e os conflitos militares, políticos, religiosos e espirituais. Eu mencionei isso algumas vezes, que quando a gente analisa os 3 últimos capítulos, é importante que a gente tenha essa percepção. Lembra lá no capítulo 10, que Daniel fica angustiado? O povo havia saído do cativeiro, mas não... havia um problema, eles não estavam conseguindo reconstruir a cidade, havia oposição. E aí, em realidade, o capítulo 10 começa dizendo que há um grande conflito e o anjo Gabriel aparece para dizer para Daniel, existe em realidade, Daniel, uma guerra muito mais ampla que a gente não tem percepção. E Daniel tem o objetivo, ao escrever isso, de dizer para nós que existe uma guerra muito mais ampla, muito mais profunda, que a gente não tem percepção. E isso faz o pano, né? Assim, o pano de fundo para esses 3 últimos capítulos. E o 11 é o desenrolar desses conflitos. A gente vai vendo ali, relembrando os 2 grandes impérios, que aparece o Terceiro Império, depois, por fim, o poder político-religioso. O capítulo 12
portanto, é o momento final da história. É a recompensa para os fiéis, para aqueles que estão ligados a Deus, aqueles que fazem a sua vontade, aqueles que dentro da sua esfera de conhecimento têm buscado conhecer ao Senhor e aquilo que o Senhor apresenta. Então, dentro desse cenário, né, recapitulando aqui para você, vamos seguir o que nós vamos estudar a partir de hoje. A vitória é certa, que a gente vai ver no capítulo 12, mas ela não é uma vitória só pessoal, ela é uma vitória cósmica. Não é somente um triunfo político ou religioso, mas é a vida vencendo a morte. E quando a gente analisar o capítulo 12, por exemplo, o verso 3, vai fazer uma referência específica, que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. E esse é um tema que particularmente eu gosto de trabalhar e vou aprofundar ele junto com você, porque para mim aqui está a lógica da existência. O capítulo 12 de Daniel chega a uma razão específica para a nossa existência. Laços que são criados são laços para serem eternos. Eu sempre repito isso quando eu falo desse tema da morte. Então, estudar o capítulo 12 é ter uma visão que ao longo da história Deus está no comando, Deus é soberano. Mas estudar o capítulo 12 é ver que a vitória final acontecerá. E ela não é só um conflito relacionado às questões políticas ou religiosas, mas é definitivamente a vida vencendo a morte, a salvação vencendo o pecado. Porque é isso que o Gênesis vai trazer, é isso que nós vamos encontrar lá no primeiro capítulo. Nós vamos ver a criação, no capítulo 2 nós vamos ver a queda. Melhor, no capítulo 3 nós vamos ver a queda. Capítulo 3 de Gênesis, a gente vê um mundo perfeito e depois a gente vê o mundo sendo contaminado pelo pecado. E no capítulo 3 de Gênesis, a gente tem a promessa da libertação, ou seja, a restauração daquilo que aconteceu no capítulo 1 e no capítulo 2. Eu espero que dentro desse fechamento que a gente vai ter hoje e na semana que vem, fique claro isso para você. Isso para mim faz muito sentido. Então, quero voltar aqui o texto, acabei pulando aqui, o texto de Daniel capítulo 12, verso 1, tá? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. A gente pode aqui tirar desse verso, que é o verso inicial, muitos aspectos para serem considerados, como por exemplo o tempo, é o tempo de libertação, há um tempo de angústia, então nesse tempo de angústia, após esse tempo de angústia haverá um tempo de libertação, mas eu quero começar fazendo referência ao quem se levantará. Nesse tempo, nesse último momento, nesse tempo de angústia, se levantará Miguel. Originalmente, a palavra tem o sentido de aquele que está atuando, se levanta para agir num conflito de guerra. Ele toma uma posição para defender. A gente vai ver isso na sequência. Esse personagem é Miguel, a gente já trabalhou ele no capítulo 11, né? Identificamos, a gente vai fazer referência específica agora, a gente identificou o significado do nome Quem é como Deus, e aparece que ele, sempre que Miguel aparece em batalha, e aparece para defender os seus filhos, e ele é Jesus Cristo, que é o guerreiro, aquele que enfrenta, mas é o Salvador. Vamos ver isso na sequência, e a gente vai analisar também o tempo de angústia e o tempo de libertação. Como eu mencionei, a vitória ela é cósmica, mas não é somente um triunfo político, um triunfo religioso, não é isso. É a vitória final, é a vida vencendo a morte, é a salvação vencendo o pecado. Miguel é aquele que se levanta. Miguel é o grande príncipe. Miguel é o defensor do povo de Deus. Ou seja, aqui nós temos referências específicas, e a gente fez citação
do verso 21 do capítulo 10, quando ele é usado pela primeira vez, né, no capítulo 10, a referência a Miguel, no verso 21 ele vai dizer que Miguel é o vosso príncipe. Quem é o príncipe que salva? Quem é o príncipe que veio a este mundo para nos dar a salvação? Jesus Cristo. E ele se apresenta aqui, nos últimos momentos da história da humanidade, para ser o defensor do povo de Deus, daquele que tem o seu nome escrito no livro. E nós já fizemos um estudo sobre isso nessa temporada, aquele que tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, a referência ao longo de toda a Bíblia, aquele que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, usando uma linguagem bíblica do Antigo Testamento, fazendo referência ao que nós já estudamos no santuário, a morte do Cordeirinho que apontava para Jesus Cristo, e agora Jesus Cristo vem, e se eu acredito nesse Senhor, se eu aceito a Jesus na minha vida, o meu nome está escrito no livro da vida, e é por esse que o Senhor vai lutar, vai defender e vai dar a salvação. Eu espero que para você isso faça sentido. Voltamos ao verso 1, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Quero tirar alguns momentos para a gente refletir sobre esse tema, o tempo de angústia. A gente tem uma referência aqui ao que Jeremias está citando no capítulo 30, verso 5 e o verso 6. Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede, se acaso um homem tem dores de parto, porque vejo, pois a cada homem com as mãos na cintura, como que está dando à luz, e por que se tornaram pálidos todos os rostos. Vejam só, ele faz uma referência, até de forma ilustrativa, né, das dores que se sentem, que uma mulher sente no parto. Ele faz uma referência, parece uma dor de parto. E as pessoas estão sentindo esta dor de parto. E agora, ele vai continuar, verso 7. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. Que dia é esse? É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Está se referindo a tempo de angústia e aqui faz especificamente uma referência a um tempo de angústia de Jacó. Vamos entender isso dentro do contexto bíblico. Só para a gente lembrar, a compreensão de um texto também está analisando o seu contexto. O contexto de Jeremias, portanto, é uma predição do exílio de Israel e, consequentemente, da aflição e angústia do povo exilado. Então, Jeremias está dentro do contexto dizendo assim, quando vocês forem para o exílio, quando vocês sofrerem, vocês sofrerão um tempo de angústia como Jacó enfrentou. E Daniel vai mais uma vez usar essa expressão no seu livro, haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Para isso, a gente teria que pensar nas dores, nas aflições que o povo sofreu indo para o exílio da Babilônia, e a gente já falou sobre isso, e a gente poderia voltar, por exemplo, ao capítulo 1, falando especificamente de Daniel e seus amigos que foram levados para a corte da Babilônia, o objetivo de mudar a sua cultura, a sua visão, sua crença, dentro do contexto de vida, de transformar o pensamento. E muitos desses sofreram, morreram, mas o Senhor disse que eles deveriam viver na Babilônia, porque um dia eles sairiam da Babilônia, deveriam construir casas, ter vida, e o Senhor estaria com eles. Agora, há uma referência também ao... depois, eu só vou fazer a citação, depois a gente vai voltar a isso, né? O tempo do fim será como o exílio, porque esse é o cenário.
Está falando daquele momento, mas está se referindo, no capítulo 12, ao tempo do fim. Um período no qual Jerusalém e o templo não existem como referência de salvação. Ou seja, como no exílio eles perderam a referência, no tempo do fim haverá necessidade de confiança sem a intercessão mais direta de Deus na humanidade. Ou seja, não há o processo intercessor do Espírito Santo. A gente vai entender isso na sequência. E eu tenho que simplesmente confiar no sangue de Jesus Cristo, naquilo que o Senhor fez por mim, definitivamente. Vamos entender isso. Mas vamos lá. Sequência aqui. Paralelos, então, entre a história de Jacó e a angústia no tempo do fim, que é o que traz o capítulo 12. A gente deveria ler a história que está em Gênesis capítulo 32, para a gente entender claramente qual é esse contexto. Jacó, de alguma forma, engana seu irmão, Esaú, para ter a primogenitura, o direito da primogenitura, tanto o status financeiro quanto o status espiritual. Faz isso com a ajuda da sua mãe, e aí o seu irmão decide tirar-lhe a vida. E Jacó tem que fugir de casa, e aí o desenrolar da história vai para a casa do seu tio Labão, lá ele vai trabalhar, né, intensamente pela filha, por Raquel, e aí não vai ser Raquel, vai ser Lia. Ele trabalha mais 7 anos, porque ele quer o amor da filha, da Raquel, da prometida. Mas chega um momento, e os anos se passam, que ele tem que se confrontar com Esaú, aquele que ele enganou no passado. E olha só, fiz aqui uma lista de algumas coisas que acontecem nesse contexto. Ele vai encontrar, amanhã é o encontro, e é como se fosse hoje à noite. Amanhã é o encontro. Jacó foi ameaçado de morte por Esaú, e ele tem que encontrar seu irmão amanhã. E naquela noite, Jacó lutou com o anjo para conseguir o livramento, a promessa de que o Senhor o abençoaria. O inimigo levou Esaú a marchar contra Jacó. O inimigo se esforçou para impor a culpa sobre Jacó. Jacó se apegou ao anjo e insistiu em prevalecer. É uma história que eu poderia aqui gastar uma semana falando só dessa história e tirando lições. Mas vou tentar exemplificar. É como se no passado você tivesse cometido um erro. Com alguém ou contra alguém. Anos se passaram e essa pessoa disse que iria tirar a sua vida. E agora você vai encontrar com essa pessoa amanhã. Ele vem contra você. E amanhã, e hoje você está com a sua família. E Jacó, diz o texto, envia sua família para o outro lado. E naquela noite, ele clama ao Senhor e diz assim: Senhor, eu não quero que o peso do passado me tire a eternidade, a satisfação, a vida eterna, o que eu desejo mais. E eu tenho que encontrar meu irmão. Eu não quero perder a vida, eu quero a minha família. Me perdoe, me abençoe. Não deixe que a história do passado me condene, acabe com a minha vida. E amanhã é o dia de encontrar. Naquela noite, Jacó sofreu uma angústia da vida, de perder a vida, mas de não sentir-se perdoado. Então, muito mais do que a vida, o sono da morte, era a perda da eternidade. Naquela noite, ele clama ao Senhor. E esse é o clamor, essa é a angústia que Jeremias está se referindo. Essa é a angústia dos filhos de Deus nos últimos momentos da história da humanidade. Se tivesse alguma coisa não confessada do passado, o inimigo diria assim: você errou, você fez isso. E aí, eu vou precisar confiar de que hoje eu tive a oportunidade de confessar ao Senhor.
E tem mais variáveis. Há um decreto de morte para perseguir aquele que é fiel ao Senhor. A gente vai ver isso na sequência. O povo de Deus será ameaçado de morte. O povo de Deus clamará a Deus. Os inimigos marcharão contra o povo de Deus. O inimigo estará por trás dessa batalha. Lembra? Lembra o que começou no capítulo 10? Essa é uma luta cósmica, a luta entre o bem e o mal. O povo de Deus se apegará a Deus em oração, clamará, como fez Jacó, como fizeram Daniel e seus amigos no exílio. Só a certeza e a confiança é que vai sustentar, nada mais. Não existe outra forma de resistir. Eu espero que eu esteja sendo claro aqui para você. Mateus capítulo 24, verso 15. Esse é o capítulo que fala sobre os sinais do fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda o fim. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Jesus predisse que haveria um tempo de angústia, de perseguição àquele que era fiel, aquele que é fiel. Nunca estivemos tão perto dos eventos descritos na profecia e nunca estivemos tão indiferentes. Eu citei isso no programa de ontem. Está muito claro. Todo o cenário prepara para os últimos momentos da história. Apocalipse capítulo 15, verso 8 diz que o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Ou seja, aqui é o fim da intercessão. Agora as pragas começam a cair e o povo de Deus vive este momento de angústia. Continue o injusto fazendo injustiça, o imundo sendo imundo, o justo na prática da justiça e o santo a santificar-se. Dá para perceber a descrição? Após o período de intercessão no santuário, o Senhor vai vir, mas há um tempo de angústia. O texto bíblico diz, e saindo eles para comprar, chegou o noivo, e os que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. O contexto aqui é a parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo 25, verso 10. Haverá um momento na história desse mundo, e eu vou continuar isso amanhã, em que a porta da oportunidade vai cessar. Quando não há mais intercessão no santuário e há a angústia da certeza ou não da salvação. Hoje é a oportunidade que eu e você temos de buscar o Senhor. Hoje é a oportunidade que eu e você temos de clamar. Eu quero orar com você nesse momento. Você gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa hora? Vamos orar? Pai, ajude-nos a sermos fiéis a Ti e entregamos a vida para Ti, para naquele dia termos a certeza da salvação. Eu clamo por isso, em nome do Salvador. Amém. Foi muito bom estarmos juntos hoje. A gente vai se encontrar na segunda-feira para a gente concluir esse tema. E eu convido você. Bom final de semana e até lá.